E aí pessoal, beleza? Meu nome é Carla Mateus e no vídeo de hoje nós vamos pintar o Homer Simpson. Mas antes de começar esse vídeo, queria perguntar uma coisa para vocês. Está tudo bem? Vocês estão em casa, estão sossegadinho? Use esse momento, pessoal, tão difícil para a gente poder melhorar a nossa criatividade, aguçar a nossa criatividade e deixar a cabeça funcionando bem, né? Então, vem comigo pintando por aqui e vocês pintando por aí. Nessa primeira etapa, eu tô fazendo a última limpeza dele. O que que acontece? Eu tive que lixar bastante, passei primer algumas vezes e lixar de novo. Então, eu precisei lavar a peça antes de começar a pintura. Agora eu vou começar a preparar a tinta. Então eu peguei para pintar o Homer agora, eu vou pintar a pele dele. O que que acontece? O amarelo, ele não tem uma boa cobertura. Então eu vou pincelar primeiro antes de usar o aerógrafo. Eu dei uma misturada no amarelo ouro e o amarelo cádmio, que o amarelo cádmio ele é um pouco mais forte, é um pouco mais, a cor é um pouco mais quente, né? Dei uma misturada para fazer um fundo, uma base e vou usar o pincel antes do aerógrafo. Por que que eu vou fazer isso, pessoal? Eu gosto muito de otimizar a pintura. Se eu ficar em determinadas tintas no aerógrafo, eu demoro muito, porque não tem uma boa cobertura. Então, se eu diluir, e no aerógrafo eu tenho que diluir bastante, né, pro aerógrafo não entupir. Então, se eu diluir bastante esse amarelo, eu vou ficar uma eternidade pintando a peça, quando eu posso muito bem diluir um pouco ele, né, pouca coisa a tinta, e aí ter uma cobertura maior para depois usar o aerógrafo para poder uniformizar a tinta. Nessa parte aí, vocês prestem atenção que eu estou respeitando as áreas que não vão ser pintadas de amarelo. Embora que a parte da boca do Homer, ela é amarronzada, né? Tem uma cor que é mais forte que o amarelo. Mas mesmo assim, eu costumo respeitar as partes que vão levar tintas de 45. Nessa parte eu já tinha dado a segunda demão e vocês percebam que o Homer ele tá quase com cinza imperceptível. Agora nós vamos passar para o aerógrafo. Tô terminando uns detalhezinhos agora nos pés dele e já eu vou partir para diluir mais essa tinta para fazer a cobertura, uniformizando a pele dele. Pessoal, não se esqueçam da máscara, é importantíssimo. Nessa peça aí, por exemplo, eu fiz a máscara no Donut porque a cobertura em cima ela é branca e o amarelo ele é mais quente que o branco, obviamente, e ia me dar um trabalho absurdo se eu não pusesse a máscara. O short, por exemplo, eu não tomei esse cuidado porque ele é azul. O azul é mais forte que o amarelo. Então, por isso que eu deixei o short e também ia me dar muito trabalho de eu mascarar o short. Então, eu só mascarei o Donut para não me dar trabalho
quando eu fosse pintar a outra cor, entendeu? Pessoal, é interessante ressaltar que a tinta que eu costumo usar é da Acrylex e é acrílica fosca. Eu costumo usar sempre elas. Bom, a tinta no aerógrafo eu costumo diluir, colocar 3 gotinhas de tinta e 8 gotinhas do limpa-vidro. Por que eu não uso a água? Eu uso o limpa-vidro. O limpa-vidro, pessoal, eu acho que ele seca, ajuda a secar melhor a tinta, entendeu? E outra coisa também é que se vocês estiverem com tempo muito escasso no trabalho de vocês, à medida do que vocês vão passando as demãos, vocês podem usar um secador de cabelo. Eu uso muito também nos meus trabalhos entre uma demão e outra. Só que um adendo, não use secador muito forte, secadores assim profissionais, tá? Ou se vocês tiverem o profissional na casa de vocês, usa na intensidade bem baixa. E às vezes a gente exagera um pouco na tinta, né? Na quantidade da tinta. E se você usar o secador muito próximo, o ar, né? O vento do secador, ele vai fazer com que a tinta embole. Então, o interessante é, se você exagerou na tinta, usa o secador bem distante, que é para só secar sem embolar a tinta. Bom, pessoal, esse daí é o resultado depois de várias demãos com o aerógrafo. Vocês percebam que a pintura ela tá bem uniforme. Ainda tô secando um pouquinho. E a partir daí, nós vamos fazer a máscara reversa, né? Nós vamos retirar a máscara do donut e nós vamos encapar, ou seja, esconder o Homer para que a nossa pintura não se danifique. O envelopamento, você tem que ter bastante atenção para que o seu trabalho anterior não se perca e você depois tenha que fazer uma correção. O interessante também é a cada etapa da sua pintura você dá o famoso Ctrl S, ou seja, nós pintamos o Homer. Porque não teve como a gente colocar na gravação aí, porque senão ia ficar muito longo, mas aí eu fui lá dentro, passei o verniz fosco para poder selar todo o trabalho que eu fiz. E é só depois que secou que eu comecei a fazer a máscara.
Como a técnica usada foi a mesma anterior, o resultado é esse aí. Nessa parte do donut, nós usamos a tinta branca, né, na parte da cobertura, e na parte de baixo foi usado um marrom com marrom escuro. Eu dei uma misturada e o mesmo ponto de diluição. Nesse momento aí, eu vou começar a pintar a lata da Duff. Então eu mascarei o braço, né, do Homer. Legal ressaltar, pessoal, que as cores usadas na lata é a vermelho púrpura, a prata, branca, preta e marrom. E o pincel extremamente fino, daqueles pincéis que eu fiz o review. Vou deixar o cardzinho no cantinho do vídeo, para vocês darem uma olhada nos pincéis que eu comprei, e esses pincéis eu estou usando aí. E são muito bons os pincéis. E assim ficou a pintura do vermelho. Já já a gente entra nos detalhes. Eu começo a pintar o detalhe da tampa. Um detalhe é que a tinta não é prata, como eu falei anteriormente. A tinta é alumínio, tá? E depois eu vou mascarar essa parte para começar a pintar a logo da lata. É isso aí, pessoal. O fundo da logo, que é branco, já está pintado. Agora vamos partir para as letras. Isso aí, pessoal. Esse é o resultado da lata de Duff. Tô tirando a máscara agora. E nisso aí eu usei o pincel mais fino que eu tinha, o 0000000. Estou só fazendo algumas correções e vamos partir para o calção.
Pessoal, desculpa, mas a gente teve um problema com o arquivo do calção e a gente acabou perdendo as primeiras demãos, mas a técnica usada no calção é a mesma usada no Homer e no Donut. Então é só seguir o passo a passo, e a tinta usada é Acrylex e o azul turquesa. Terminado o calção, eu tô entrando agora nas técnicas de sombreamento e iluminação. Essas técnicas eu uso um pouco do dry brush, eu uso um pouco do highlight, e mais pra frente em outros vídeos eu trago essas técnicas mais detalhadamente para vocês, pra gente poder aprender junto como faz e como fica o resultado numa peça com essas técnicas. Isso aí, pessoal. Dei uma numbada e perdi alguns vídeos de detalhamento, mas não tem problema não. Chega aqui pertinho que a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Vamos começar pelos confeitos. Eu joguei a tinta e usei um highlight para iluminar os confeitos, para dar a técnica de iluminação. Na parte do calção, eu fiz um dry brush com a mistura do azul e branco e coloquei um azul bem clarinho, e a tinta bem seca, o pincel bem seco, só sujinho mesmo, né, da mistura da tinta, e fui fazendo o esfregaço como, né, a gente faz na técnica. Já na pele dele eu usei a técnica de profundidade. Nessa área toda de canto aqui eu dei um cádmio, né, para dar uma escurecida. Se vocês prestarem atenção em toda silhueta, né, em todo cantinho aqui, eu dei essa escurecida e fiz um highlight nas partes mais pronunciadas, para dar uma intenção de sol, né, de iluminação no corpo dele. Na parte, deixa eu dar uma viradinha nele, já na parte do rosto também teve a técnica de highlight e sombreamento, só que eu dei uma ênfase maior no sombreamento. Se vocês perceberem na parte do olho, toda do olho, bem escuro, eu fiz o que? Eu peguei o amarelo cádmio e escureci um pouco mais para que desse mais detalhe nessa parte aqui. A parte também da boca, né, desse maxilar dele, todo sombreado, essa parte aqui de baixo. Fiz os mamilos também, que o cliente gostou pra caramba. Já na parte do cabelo, como algumas pessoas já me conhecem, eu gosto muito de mesclar materiais. Então o cabelo dele eu fiz com capa de fiozinho fininho, esses fios de telefonia. Então eu cortei um pedacinho, dei uma colada, pintei e ficou dessa forma aí. Na parte da cobertura do donut, eu usei ainda um outro material que nós vamos falar num próximo vídeo. E esse aí foi o resultado final.